O feijão tardou, mas não falhou, veio o que faltava nas primeiras horas do dia e o Ibovespa abriu a semana no positivo. Começa agora o seu saldo do dia no valorinvest.com. Eu sou Gustavo Ferreira, vou te contar agora qual foi o resultado, o primeiro placar final desta semana aqui no Brasil, na Bolsa e no dólar, e como esse placar foi construído. Aqui na Bolsa, o Ibovespa subia no fechamento 0,65%, para a altura dos 103.444 pontos. O dólar, por sua vez, embicou para cima no fim do dia, subia 0,94% aos R$ 5,46. Não foi fácil para o Ibovespa subir. O investidor abriu a semana preocupado com o exterior e preocupado também com o seu jardim. O que acontece? Lá fora tem uma apreensão que deve percorrer durante a semana com a reunião no dia 15, no sábado. Uma DR está marcada entre China e Estados Unidos. Você está acompanhando no valorinvest.com. Segue tensa a relação entre os dois países. No começo do ano foi assinado um acordo parcial que previa diminuição de tarifas mutuamente, volta de compra de produtos agrícolas da China, comprando a China produtos dos Estados Unidos. Tudo muito bonito, o ano se desenhava bem menos volátil do que tinha sido 2018, 2019 por causa desse enrosco, mas como você sabe, veio a pandemia, a confusão voltou, os Estados Unidos acusam a China de responsabilidade dolosa ou culposa na pandemia. Também tem todo o embate focado agora na Guerra Fria entre os dois países na área tecnológica. Enfim, no meio dessa cautela, natural que tenha menos apetite por risco nessa semana, mas também o Brasil tem a sua grande dose de cautela peculiar pelo seguinte: desde a semana passada vem aparecendo com mais força no radar dos investidores o risco fiscal. O risco de, com esses gastos que são necessários em meio à crise, que esses gastos ao longo do tempo tornem o endividamento do Brasil maior. O teto de gastos que está em vigor aqui no Brasil desde 2017, que deu uma trajetória melhor para o endividamento público, está balançando e ministros vêm pressionando pelo rompimento desse teto como exceção na crise. Hoje, o ministro Tarcísio, ministro de Infraestrutura, defendeu duas coisas. Defendeu gasto, defendeu sim aumentar mais gastos durante a crise, na sua área de atuação, infraestrutura, mas defendeu também a manutenção nessa estratégia do teto de gastos. De acordo com ele, outros recursos serão necessários sem mexer com o teto de gastos. Isso trouxe de manhã volatilidade para o câmbio aqui no Brasil, fechou em alta, em linha com o mundo todo, numa maré de recuperação do dólar que foi iniciada já na semana passada. Em julho o dólar veio perdendo força, nos últimos dias, desde a última semana, vem recuperando força. Aqui no Brasil não foi diferente, mas o real por si só, em relação às outras moedas, tem se mexido também conforme as perspectivas para o Brasil melhoram ou pioram. Se melhoram, o real fica mais forte, se pioram, o real fica mais fraco. Teve esse movimento com o real ganhando força ao longo do dia, mas no decorrer da sessão, já no começo da tarde, o dólar já embicava também aqui no Brasil, em linha com o mundo, indicando a busca por proteção, no caso do Brasil, por motivos externos, como eu vinha falando no começo da sessão, mas também com seguro morrendo de velho quando os investidores olham para o noticiário e para as projeções da economia brasileira. Os juros futuros hoje também mexeram. A inclinação da curva, né, fazendo assim, os juros de taxas mais curtas, os juros de taxa mais longas se inclinando, foi a maior inclinação desde o fim de junho. Por quê? Para contratos DI mais longos, para 2027, o investidor está exigindo mais prêmio, porque ele baliza ali esses juros com a taxa Selic, está imaginando que o governo, com dificuldades de se financiar, com investidores temendo pela capacidade do governo honrar seus compromissos, o que inclui pagar o que ele se compromete quando vende títulos do Tesouro, está exigindo mais juros na renda fixa
privada, que também é norteada, claro, pela mesma conjuntura de juros base definidos pelo Banco Central. Tem novidade: amanhã cedo a cautela pode aumentar, ou pelo menos ou por outro lado ser um pouco mais acalmada, digamos assim, e com o apetite do investidor reagindo um pouco, com a ata do Copom, que vai falar sobre a decisão da semana passada, em que os juros foram cortados. Isso está no radar. Você deve ter percebido, né? Nessa crise, o noticiário externo vinha pesando bastante, desde a retomada da reforma tributária. Com a retomada da agenda interna da economia, o investidor passa a reagir mais aos próprios problemas ou soluções enfrentados aqui no Brasil. O Banco Central cortou os juros de 2,25% para 2,5% ao ano, como você bem sabe. Não tem novidade aí, mas tem novidade porque ele vinha sinalizando que a partir de então a taxa ficava parada. O Banco Central, dando ali uma ancorada de expectativas de que se precisar vem mais, e também para não deixar o mercado muito nervoso, sinalizou que a crise sim é muito brava. Fez parecido com o que o Banco Central dos Estados Unidos faz quando mantém tudo, mas avisa que pode mais. Falou que a crise sim é muito brava, que pode de fato prescrever mais estímulos, o que significa, na linguagem do Banco Central, cortar juros. Mas, todavia, contudo, também ponderou justamente esse risco fiscal que vem mexendo com a cabeça de analistas, gestores, economistas e com a sua cabeça aí do outro lado, investidora, investidor. No valorinvest.com logo cedo a gente vai poder talvez ter mais pistas do que o Banco Central quis dizer com isso tudo. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Acesse valorinvest.com e acompanhe tudo que importa para o seu bolso em todas as nossas redes sociais. Lá no YouTube tem a live dessa manhã que eu fiz com o Fabiano da Kairos, com o Carlos Calabrese da GAD, sobre esses riscos todos no radar e também sobre o Rally do Ouro, que está disparando, como você bem sabe, de acordo com eles. Pode vir mais. Acessa lá para entender por quê e quais os riscos envolvidos. Grande abraço, até amanhã, tchau!